Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um como jogar e análise de um jogo. E o escolhido para hoje é o jogo Antiques. Este é um jogo original da Pitágoras Games com o designer Fábio Lima. É um jogo para 1 a 4 jogadores com 10 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 45 minutos. Em Antiques vamos ser curadores de museus e pretendemos ter a galeria mais prestigiada do mundo. Para isso vamos adquirir vários tipos de peças de arte para depois expormos nos vários museus por todo o mundo. E vamos já ver aqui na mesa como é que se joga este Antiques da Pitágoras Games. E começamos por colocar os tabuleiros centrais de jogo no centro da mesa. O tabuleiro de leilão, o tabuleiro de coleção e o tabuleiro de museu. Depois colocamos as peças de arte e misturamos muito bem dentro do saco. E colocamos aleatoriamente uma peça em cada um dos 16 passos do leilão, da esquerda para a direita e de cima para baixo, colocando o saco ao alcance de todos os jogadores. De seguida adquirimos as cartas de coleção, baralhamos e colocamos o baralho virado para baixo, por baixo do tabuleiro de coleção e vamos dar uma carta a cada um dos espaços. Baralhamos então as cartas de exposição do museu, colocamos no espaço com as cartas viradas para baixo e vamos dar uma carta a cada um dos espaços no tabuleiro de museu. Separamos as peças de bónus de museu em 2 e 1 e colocamos junto do tabuleiro de museu. As peças 2 junto da primeira carta do museu e as peças 1 junto da segunda carta do museu. Vamos adquirir as cartas de objetivo que vamos baralhar. Vamos criar um baralho virado para baixo e viramos 3 cartas do topo para o lado desse baralho. Estes são os objetivos públicos para este jogo. Vamos também adquirir as cartas de leilão que vamos baralhar. Fazemos também um baralho virado para baixo e vamos virar a primeira carta do topo para o lado. Estas estão as ações de bónus disponíveis e continuamos com a preparação do jogador, dando 2 cartas de objetivo e um tabuleiro pessoal a cada jogador. Cada jogador então irá colocar o seu tabuleiro na sua área de jogo com o A virado para cima para os primeiros jogos. Das 2 cartas de objetivo que os jogadores receberam, secretamente irão escolher uma delas que irão colocar na sua área de jogo e a outra irá descartar para baixo das cartas de objetivo. Se houver 3 ou 4 jogadores, o terceiro jogador irá retirar aleatoriamente uma peça do saco que irá colocar no armazém 3 e se houver um quarto jogador, irá então colocar uma peça aleatória no armazém 3 e outra no 2. No entanto, não poderá utilizar peças de caixa de brancas. Terá que ser outro tipo de peças. E depois de ser escolhido o primeiro jogador, ser-lhe-á dado a carta de primeiro jogador e depois disso está pronto a jogar Antiques. O objetivo de Antiques é ganhar pontos de vitória. Para isso, os jogadores vão criar coleções com peças de arte adquiridas em leilões e irão utilizar essas cartas de coleção para adquirir cartas de museu que irão pontuar, ao mesmo tempo que vão tentar completar objetivos públicos e privados. O jogo irá ser jogado por turnos consecutivos, começando no jogador inicial e depois indo pela esquerda a favor dos ponteiros do relógio, onde a cada turno o jogador irá realizar uma ação adquirindo peças do leilão, criando coleções e utilizando essas coleções para adquirir cartas de museu. Isto irá decorrer até ao final do jogo, quando um jogador possuir 3, 4 ou 5 cartas de museu, dependendo do número de jogadores. No seu turno, o jogador irá fazer uma de 3 ações possíveis. O leilão, onde o jogador irá adquirir peças de arte. Coleção, onde o jogador irá usar essas peças de arte para adquirir cartas de coleção.
E a ação do museu, onde os jogadores irão usar então as cartas de coleção para adquirir cartas de exposição do museu. Na ação de leilão, o jogador irá adquirir peças de arte que estão no tabuleiro de leilão. Para isso, o jogador irá escolher uma linha ou coluna de peças de arte no tabuleiro de leilão e irá levar para si todas essas peças da fila escolhida. No entanto, se essa fila possuir 2 ou mais peças de caixa de relíquia, o jogador só poderá levar uma dessas peças de caixa de relíquia, deixando a outra lá. Depois de adquirir as peças, essas não serão repostas imediatamente. No entanto, se em algum momento o tabuleiro ficar totalmente vazio, estará totalmente reposto da forma como foi reposto no início do jogo. No entanto, em vez de ir buscar uma linha ou uma coluna, o jogador poderá escolher repor espaços que estejam livres no tabuleiro de leilão e adquirir 2 peças quaisquer desse tabuleiro. No entanto, apenas uma dessas peças de arte poderá ser uma caixa de relíquia. Se em algum momento o saco ficar vazio, serão colocadas todas as peças que estão no descarte e colocadas de volta e baralhado esse saco. As peças adquiridas no tabuleiro de leilão vão ter que ser todas colocadas num dos 3 armazéns juntas. Cada um dos 3 armazéns tem um limite máximo de peças de arte que podem ser lá colocadas. Se depois de serem colocadas as peças no armazém e ficarem peças a mais, o jogador irá escolher que peças que estão a mais serão colocadas no cofre no seu tabuleiro. O cofre não tem limite de peças. O armazém 1 tem limite de 6 peças e não tem nenhum bónus. O armazém 2 tem um limite máximo de 7 peças e tem um de 2 bónus possíveis. E o armazém 3 tem o limite de 8 peças e um bónus possível. O armazém 2 tem então a ação de bónus de retirar uma peça de arte presente no cofre e colocar a mesma num dos armazéns no seu tabuleiro de jogo escolhido, mas não ativando nenhum dos bónus, ou então adquirir uma peça do descarte igual à peça de cor representada na carta de leilão. Se essa peça não existir no descarte, o jogador poderá então retirar essa peça de dentro do saco de peças de arte e, seja de uma forma, seja de outra, ir lá levá-la para um dos seus armazéns, não ativando nenhum dos bónus. Tendo sempre a intenção, de uma forma ou de outra, que não pode sobrepassar o limite de peças nesse armazém, caso contrário, será levada para o cofre. Depois de escolher então a peça, será virada a carta e colocada por cima da carta de ações e são essas as novas ações disponíveis. O armazém 3, então, tem a ação de bónus de fazer uma das ações que está na carta de leilão virada para cima. Ao colocar aqui as peças vindas do tabuleiro de leilão, o jogador poderá escolher uma e apenas uma dessas ações. Estas ações estão descritas na página 19 do livro de regras. Depois de realizada a ação de bónus escolhida, será virada uma nova carta de leilão e colada por cima dessa carta com novas ações de bónus. Nesta ação, o jogador irá utilizar as peças de arte de um armazém para adquirir cartas de coleção. Para isso, o jogador irá escolher um dos seus armazéns, irá adquirir todas as peças desse armazém e irá deixar uma peça em cada um dos armazéns à direita e levando as que sobram para fora do seu tabuleiro. Se forem as peças do armazém 2, apenas uma será colocada no armazém 1, e se forem as peças do armazém 1, nenhuma será colocada e todas serão retiradas cá para fora. As peças deixadas nos armazéns irão contar para o limite, mas não irão ativar nenhum dos bónus. Um armazém só pode ser escolhido se no final do movimento das peças de arte sobrar pelo menos uma peça para ser usada nas cartas de coleção.
Depois, com as peças retiradas do armazém, o jogador irá adquirir uma ou até mais cartas de coleção do tabuleiro de coleção. O jogador irá decidir então quais são as cartas que irão buscar com então as peças que retiraram, e todas as peças que sobraram vão para o cofre desse jogador. As peças utilizadas serão descartadas e as cartas serão então levadas para esse jogador, e no máximo cada jogador só pode ter 9 cartas de coleção. E depois desta ação, as cartas de coleção serão repostas. Com esta ação, os jogadores irão adquirir uma ou até mais cartas de exposição de museu, utilizando várias cartas de coleção. Por cada carta de museu que o jogador queira adquirir, este terá de utilizar um número de cartas de coleção que possuam entre elas o total dos símbolos presentes no canto inferior direito dessa carta de museu. E tendo atenção que as peças que sobram e que estão descritas na carta de coleção não podem ser utilizadas para adquirir uma outra carta de museu, não podendo juntar cartas de coleção para ir buscar várias cartas de museu. Depois de adquirir a carta de museu, esta será levada para o jogador e as cartas de coleção utilizadas serão descartadas. Se o jogador adquiriu a carta de museu mais à direita do tabuleiro, ele irá adquirir também uma peça de bónus de valor 2. E se for a segunda, irá receber então uma peça de bónus de valor 1, além da carta. Se não foi a carta de museu mais à direita que foi adquirida, esta será então retirada de jogo. E depois de todas as cartas retiradas, as restantes ainda presentes no tabuleiro irão deslizar para a direita e serão repostas as cartas de museu no tabuleiro do topo do baralho de cartas de exposição de museu. Além do jogador poder adquirir uma das cartas do tabuleiro de museus, ele poderá também adquirir a carta de museu geral no topo do baralho. Para isso irá dar cartas de coleção que tenham 2 peças iguais e uma peça diferente dessas duas. Irá levar a carta do topo para si. O final do jogo é desencadeado quando alguém adquirir um número de cartas de museu de exposição dependendo do número de jogadores. Mas atenção, 2 exposições gerais, que são aquelas que foram compradas como a traseira, apenas contam com meia exposição, isto é, são necessárias 2 exposições gerais para contarem como uma carta de museu. Depois de desencadear o final, será então jogada essa ronda até ao fim e depois todos os jogadores vão jogar mais uma ronda. Depois de terminar a ronda final, será então passada à pontuação final. Para a pontuação final, os jogadores irão somar todas as cartas de exposição de museu e os pontos das peças de bónus de museu, e irão também somar todos os pontos de vitória das cartas de coleção não utilizadas. Irão subtrair 2 pontos de vitória por cada peça que ainda se encontre no cofre desse jogador. Irão somar os pontos de vitória para cada uma das 3 cartas do objetivo público. Em caso de empate, nos requisitos de maioria, todos os jogadores empatados pontuam. Irão somar os pontos de vitória de cada uma das cartas do objetivo privado. Em caso de empate de requisitos, apenas o jogador que tem a carta do objetivo privado é que pontua. O número máximo de cartas do objetivo que um jogador pode ter durante o jogo são de 3, como referido no tabuleiro de jogo. A descrição das cartas do objetivo encontra-se na página 19 do livro de regras. Depois de somados todos os pontos, o jogador que tiver mais pontos será o vencedor. Em caso de empate dos jogadores empatados, vence o jogador que tiver mais cartas de exposição de museu. Se ainda assim persistir no empate, ganha dos jogadores ainda empatados aquele que tiver feito mais objetivos públicos. Se ainda assim persistir no empate, ganha o jogador que possua então menos peças de arte no seu cofre. Se ainda assim persistir no empate dos jogadores ainda empatados, ganha aquele que tiver ainda menos peças
nos seus armazéns. E se ainda assim, depois de todos estes empates, os jogadores estiverem empatados, esses jogadores partilham a vitória. E é assim como se joga Antiques da Pitágoras Games. Depois de sabermos como se joga a Antiques da Pitágoras Games, vamos saber as minhas opiniões. E como sempre, vamos começar com o que eu gosto mais, o que eu gosto menos e o que eu gosto mais ou menos sobre este jogo. E o que eu gosto mais? Eu gosto mais do seu mecanismo de mancala. É uma mancala relativamente simples, mas está muito interessante a forma como nós vamos utilizar as várias peças de arte e antes disso, onde é que vamos colocar essas peças de arte para conseguirmos então retirar as peças cá para fora para conseguirmos adquirir as coleções que nos interessam, dependendo dos museus que vamos buscar, porque os objetivos que nós temos e os objetivos públicos são bastante importantes e os museus que vamos buscar são bastante importantes para esses objetivos. Portanto, esta mancala, este mecanismo de andar com as peças para a direita e deixar uma peça em cada sítio, tendo cuidado, talvez, de evitar sobrepassar o limite, está muito interessante. E o que é que eu gosto mais? Eu gosto dos bónus dos armazéns. É isso, aquelas ações de bónus que, quando vamos à ação leilão, colocamos as peças do tabuleiro de leilão no nosso armazém, são ativadas. E gosto dessas ações encadeadas. Não é uma super ação encadeada, mas é algum tipo de ação encadeada que me faz muito interesse. O que é que eu gosto mais ou menos? Eu gosto mais ou menos do caótico que pode ser um jogo a 4 jogadores. Se nós estamos a jogar com 4 jogadores, com 3 já se sente um pouco, é muito complicado nós conseguirmos adquirir as peças que queremos e, pior ainda, para adquirirmos as coleções que queremos. Isto é, nós se calhar até fomos buscar peças de leilão que nós queríamos, mas aquela carta de coleção já desapareceu. E se calhar as cartas não estão nada a ver com aquilo que nós fomos buscar. Pode nos atrasar o jogo, pode fazer com que nós tenhamos que utilizar então peças que não queremos, vão para dentro do cofre. Caos dos 4 jogadores. O 3 jogadores ainda vejo que pode não ser assim tão caótico. Não foi assim tão caótico, mas o de 4 jogadores é bastante difícil de controlar. Este é quase mais tático do que estratégico. As pessoas gostam mais disso, outras gostam menos. Eu gosto mais ou menos. E o que é que eu gosto menos? Eu gosto menos da iconografia, que é muito pequena e pouco clara em vários aspectos. É isso mesmo. As pessoas com que eu joguei, e eu inclusive, acharam que a iconografia e principalmente algumas das ações nas cartas de leilão são muito pequenas e são pouco claras a iconografia, principalmente aquela de ir buscar 3 peças, uma delas é colocada no nosso armazém, a outra é colocada no tabuleiro de leilão, a outra é descartada. É um ícone muito estranho. E depois sabemos o que é que eu gosto mais, menos e mais ou menos. Vamos saber as minhas opiniões finais e globais sobre este Antiques da Pitágoras Games. E sem dúvida, o Fábio tem vindo a trazer-nos jogos cada vez mais interessantes e este Antiques é muito, muito interessante. Eu gosto muito deste set collection, utilizando então aquele mecanismo de levar toda uma linha, levar toda uma coluna que me faz lembrar, por exemplo, os citros nesses aspectos. E depois, o mais interessante até é mesmo, como eu já tinha dito, no que eu gosto mais, levar essas peças para um armazém e esse armazém ativar. Achei que se calhar o terceiro, se calhar fazia um bónus ainda menor que esse. Para se calhar usar, em vez do segundo armazém, o armazém no meio ter 2 ações de bónus, podíamos escolher o primeiro armazém logo mais pequeno, o primeiro. Podia ter uma ação mais simples, como tirar a peça do cofre. Se calhar ainda dava mais interesse, certo? Mas eu compreendo, pronto, aquele cofre é aquele logo que é retirado à peça, portanto, para fazer ali um balanço, compreendo o porquê de não haver, mas se calhar naquela de fazer mais ações, eu adoro, viciado em ações em cascata, portanto, em ações encadeadas, portanto,
não me fazia confusão nenhuma. Mas se calhar o Fábio fez o teste e era demasiado poderoso logo a esse aspecto. Compreendo perfeitamente. Mas, pronto. Mas eu gosto exatamente disso. Gosto de colocar lá uma peça, gosto de ter cuidado, dos armazéns terem vários tipos de tamanho. E pronto, e claro, o Mancala está muito interessante de levarmos as peças para a direita para depois usarmos essas peças para a coleção. É isso mais um layer de onde é que eu vou colocar as peças para depois conseguir levar as peças cá para fora, para a exposição, aquelas que mais me interessam. Mas eu também quero fazer aquela ação que está na parte da carta e onde é que eu vou meter? Vou logo meter na primeira, vou meter na terceira para fazer uma super ação ou 2 ações num só. Está muito interessante e gostei muito desse aspecto de colocar então as peças. Para quem é, para quem não é. Portanto, este jogo é um jogo que não é um jogo introdutório, não é bem um jogo familiar, é um step-up. Já o jogo anterior se calhar os jogos do Fábio não são bem jogos super introdutórios, são uma espécie de um step-up familiar, um familiar plus. Este talvez pode ser um pouco mais que um familiar plus, mas claramente não é um jogo médio, é um jogo leve. Pronto, vamos dizer que é um jogo leve, não é um jogo familiar, não é um familiar plus, é um euro leve de estratégia média, que pode se transformar num jogo tático quando existe muita gente a jogar. Eu creio que jogadores que gostam de jogos um pouco mais médios, não direi pesados, mas uns jogos mais médios, acho que também irão gostar dos mecanismos streamline, simplificados deste jogo, que deixa uma boa profundidade, e por isso mesmo também creio que essas pessoas vão gostar desse jogo, ou do Antiques. Então, o que é que eu achei no global? Eu gostei muito deste jogo, gostei deste Antiques, acho que o Fábio está a subir cada vez mais na sua forma, no seu design de jogos de tabuleiro, está-se a aprimorar, e este é um step-up dos seus anteriores, apesar de ter gostado muito do Cat Hood e também de ter gostado do seu primeiro design publicado, o Hércules. Mas este está muito interessante, com mecanismos muito interessantes, e estas ações múltiplas de uma só vez é, para mim, um gosto muito grande. Creio que então, se for para jogar em família, só apenas para famílias que estão habituadas a jogar uns jogos um bocadinho mais, queremos uma coisa um bocadinho superior, por exemplo, a um Catan, queremos uma coisa superior a um Alhambra, queremos uma coisa superior, então um jogo familiar plus, leve, euro, queremos um euro um pouco mais envolvido, pode ser que essas pessoas gostem desse jogo. E os jogadores que gostam de mais, portanto, gostam de jogos mais, com muito mais profundidade, muito mais jogo, muito mais regras, muito mais complexidade, também não é. Este jogo não é para eles. Mas, para mim, acho que vale a pena, mesmo assim, estes jogadores verem este jogo, jogarem este jogo, ver os mecanismos simples deste jogo, que é interessante mesmo e que tem vindo a fazer furor por os vários reviewers por todo o mundo. E pronto, foram estas como jogar e as minhas opiniões sobre o jogo Antiques da Pitágoras Games. E vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.